Marco, a gente sempre falou muito de Vale aqui, né? Eu sempre brinquei com você, se Vale ainda, comprar Vale, Sara Vale, quando estava lá acima dos seus R$ 100. A gente vendo o Vale caindo bastante agora, aí caindo 3,16%, a gente sabe que é reflexo dessa queda do minério, R$ 83,43. O Fabrício agora há pouco acabou de falar que ele ainda acha que a Vale vai cair mais, porque ainda tem a possibilidade do minério cair ainda mais lá na China. Sim. A gente sabe que depende muito do perfil de cada investidor, do caixa também de cada investidor. Até eu lembro aquele dia que você estava aqui, a própria Luísa Barsi brincou, fique mais tempo fora, Marco, porque assim eu encho o carrinho, porque a gente brincou que você não estava e estava caindo, enfim. E aí a gente sabe que tem muita gente, e ainda ele falou muito, que ele aposta muito nesse papel, é que você chegou depois dessa análise que ele tinha feito, por isso que eu estou te falando aqui. Mas que ele acredita muito na recuperação, num médio a longo prazo, que tudo é cíclico, né? Nem tudo cai a vida inteira e nem tudo sobe a vida inteira. Você ainda acredita que é uma boa oportunidade hoje para Vale ou ainda vai ter mais correções? O lance da bola de cristal que a gente sempre fala, né? É difícil achar o tempo certo da entrada e de saída, né? Muitas vezes a gente fica esperando aí e fala, ai meu Deus. Inclusive nas redes sociais é o que mais aparece nesse momento. Nossa, eu vendi a Vale há 3 semanas atrás, né? Toda a minha posição. Sempre começam a aparecer os profetas que acertam o momento exato, né? Tanto da compra como da venda, né? Mas o grande desafio do acionista, do investidor de Vale, é passar esse mar agora um pouco mais revolto no curto prazo. O papel não está caro, tá? O papel, na nossa opinião, continua barato. É lógico que a R$40, a R$50, com o minério a $200 ou indo para 150, $200, naquela época, no meio do ano passado, começo desse ano, era um cenário de que realmente estava uma pichincha a Vale. Agora, nesse novo cenário atual, a Vale está cara? Não. Vamos olhar só para os dividendos que eles vão distribuir agora, inclusive dá tempo de comprar. Tem gente falando que pós-dividendos vai cair mais ainda. Você acredita que isso aconteça? Acho que depende do minério de ferro. Se o minério de ferro estabilizar, o mercado, de novo, que eu sempre falo, não adianta um papel estar barato ou caro se a gente não tem um argumento, um momento para justificar novas compras. Então, como tem essa pressão e uma dúvida, tem gente que fala que o minério de ferro, agora que está caindo, também todo mundo fala assim, mas aqueles $200 não era real. Agora, será que a gente vai para 90, 80, $70? Né? Até quando a gente pode ir? Se realmente a gente tiver um cenário de desaceleração da China muito forte, dos Estados Unidos muito forte, o minério de ferro ele tem potencial, tem espaço para continuar caindo. E vai muito além desse patamar? Não. Então, o que a gente está falando de downside? Né? Você está falando aí, talvez, um cenário de estresse $70, então teria mais cerca de 20% de queda, aproximadamente. Então, acho que a gente já está chegando realmente num limite de queda. O que a gente precisa ver das companhias, de certa forma, que não existe uma regulação, vamos dizer assim, tão grande como acontece na OPEP. A gente está passando por um momento de excesso de oferta. Então, está todo mundo, principalmente a Vale, está aumentando a sua produção, que acaba tendo um desequilíbrio entre oferta, ou seja, mais oferta, e a demanda não está acompanhando. Então, pode continuar as quedas? Eu acho que pode. Pode continuar as quedas fortes, como a gente viu nessas últimas 3 semanas? Eu acho que não. Então, talvez as quedas sejam menos intensas daqui para frente. Então, olhando só para esses dividendos e como a geração de caixa da companhia, a gente mostra que realmente o papel, na nossa opinião, está descontado. Agora, a gente tem argumento para ver esse papel se valorizando, depende do minério de ferro. E tem muita coisa jogando mais contra do que a favor do minério de ferro no curto prazo. Então, esperar a Vale voltando para 100, 120, 100, enfim, se valorizando todo o potencial que ela tem, é difícil acreditar que ocorra no curtíssimo prazo. Né? Então, isso é mais para aquele investidor que pensa mais a médio e longo prazo. E até um ponto que a gente fala, que teoricamente também tudo que a Vale produz, que ela vende, é dolarizado. Sim. Então, com o dólar subindo agora, indo para 5,30, está buscando um patamar um pouco mais alto, 5,35, teoricamente a gente também tem, ela ganha de um lado, não compensa integralmente, mas ela perde de um lado, mas ela compensa, ganha um pouco no dólar. Né? Mas realmente o curto prazo tem muita coisa jogando contra, principalmente o preço do minério. Né? Então, será que a China pode continuar desacelerando muito forte, Estados Unidos crescendo menos, tem a questão do setor de construção civil, a Evergrande. Isso. Qual que é a preocupação em relação a essa componente? Inclusive,
Eu até ia perguntar isso para você agora. Você leu a minha pergunta. Qual que é a preocupação tanto por Tem até a grande dúvida, que acho que, naturalmente, nós ocidentais, nós temos poucas informações, principalmente da China. Né? E a gente precisa confiar. E quando a gente fala de uma empresa, a gente talvez tenha menos informações ainda. Então, agora, nesse momento, está todo investidor procurando entender, pô, mas quem que é essa empresa? Quem são os credores dessa empresa? Né? Qual que é o tamanho dessa dívida? Qual que é o estrago que poderia fazer, contágio em relação ao setor de crédito na China ou mundial? Porque a gente sabe que não são 100% empresas chinesas que financiam. Quem são os Você que sabe tudo, Marcos Saravato. Não, falaram de alguns nomes, mas de novo, eu vou passar algumas informações e a gente precisa verificar essas informações. Mas falaram de alguns nomes que são grandes credores mundiais, não só chineses. Como exemplo, grandes fundos que são hedge funds que financiam centenas de empresas. Tá? Eu vou citar um nome aqui, mas essa informação não foi confirmada, mas isso eu li na mídia. Por exemplo, uma BlackRock da vida, que é um grande fundo mundial, que ela investe tanto via equity como crédito em centenas de empresas ao redor do mundo. Ou seja, se a Evergrande der calote, o mundo inteiro vai sofrer impacto. Principalmente direto ou indiretamente. Pode ser indiretamente via menor crescimento mundial, pode ser diretamente com default na sua dívida, num fundo, direto ou indiretamente. Então, eu vi alguns nomes, precisam ser confirmados, mas com certeza não são só credores locais chineses, né? São credores também globais. Então, aí começa a ter essa preocupação mundial, que eu particularmente, a gente tem essa sensação de menos informações vindas da China. E será que essas informações realmente são realmente fidedignas, se a gente pode realmente confirmar esse tipo de informação? Mas começa a ter essa preocupação. E como eu sempre falo, a informação negativa, a informação pessimista é muito mais contagiosa do que a otimista, e aí acaba prevalecendo esse tom de cautela nos mercados nessa semana. Né, eu tenho alguns anos de jornalismo, não vou falar minha idade, mas manchete ruim vem de jornal, né? E aí a gente acaba realmente vendo em vários sites várias informações, sempre a notícia ruim, e isso vai causando medo e temor, né? E a gente sabe os reflexos que isso vão trazendo para todo mundo.